Agora eu passo a palavra ao homenageado doutor Fernando Mozinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alexandria, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, doutor Francisco de Assis, ilustre promotor, doutor Josino Pereira, Câmara Municipal de Alexandria, demais membros da mesa, companheiros de Rotary, companheiros de Rotarac, de Interac, meus senhores, minhas senhoras. Eu, antes de começar algumas palavras, eu quero apresentar aqui a significação da minha terra presente aqui pelos meus primos e irmãs, Maria do Socorro Fernandes, Maria do Céu Fernandes. E nesta oportunidade peço para eles não terem ciúme de eu ser agora um cidadão de direito e de fato de Alexandria. Peço que não tenham ciúmes, porque eu ainda amo muito a minha terra dos Montes, de todo o meu coração. Meus companheiros, depois de ouvir as palavras do Demócrito, depois de ouvir as palavras de George, do doutor Maurício, do nosso, meu grande amigo Sebastião Jacques de Oliveira, e da gratidão que eu devo aos senhores representantes do povo, eu queria fazer um agradecimento também especial ao nosso prefeito, doutor José Bernardino, que nessa oportunidade tem para mim uma significação especial, porque ele é um patrocinador desta manifestação. Por isso que eu deixei para ele o lugar reservado. Meus concidadãos, depois de ouvir o que eu vi, eu só posso expressar uma coisa. Quando eu não tinha este rosto de hoje, enrugado pelo tempo, desmanhado, quando eu não tinha este olhar assim profundo, quando eu não tinha estas mãos assim trêmulas, enrugadas pelos anos, eu não tinha esse coração assim batendo tão rápido, eu tinha a inteligência e a capacidade de agradecer ao meu povo, à minha gente, aos oradores presentes, com as palavras que me brotavam facilmente. Hoje, abatido por essas circunstâncias, eu já não tenho mais essas palavras. Eu me reservo algumas lágrimas para agradecer a tudo isso. E é isso o que eu estou aqui fazendo. Agradecendo mais com a lágrima do que com as palavras. Porque com as palavras eu não tenho a medida, eu não tinha contenção para elas. Quando eu vejo e olho nesse ambiente alguns velhos amigos como Bruno Almeida, tantos companheiros aqui presentes, lembrados de José Bronze, representado pelo seu filho Wilson, eu sinto tudo isso, uma saudade imensa, e posso dizer até que me sinto reservado a uma posição sem poder falar e sem nada dizer, apenas externando a minha emoção, externando o meu sofrimento, porque já não tenho mais a lucidade que eu tinha, porque já não tenho mais o esplendor das palavras que eu era possuidor delas. Quando no velho teatro de Santa Isabel, naquela noite significativa e imortal da minha vida, eu traduzi o sentimento da minha turma numa oração que eu fiz. Eu dizia, aqui deste velho teatro, de todas as recordações, de tantas emoções para o povo do Pernambuco, vem um rio frio, lá no pé de uma serra distante daqui do Sul, trazer as palavras de orador desta pessoa. Eu fui emocionado, eu fui motivado por ter meus amigos, era para mim um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas eu vou confessar isso tudo.
Houve ainda outro momento, eu gravei isso como se fosse o maior momento da minha vida, aquele dia da minha colação de grau. Mas houve um outro motivo que eu coloquei talvez um pouquinho acima. Foi o dia do meu casamento com Guilmar. Então passou daquela data em diante, não sei mais o dia 16 de dezembro de 1940, o dia maior da minha existência. Havia outro dia igual, mas o destino vai passando, os dias vão seguindo, os meus cabelos vão encanecendo, as minhas mãos, como eu disse, trêmulas, as minhas palavras entaraladas pelos quebrados anos. Mas em uma ocasião como esta, que eu faço voltar ainda um pouco a minha mocidade, eu faço como aquele soldado de Napoleão que, para transportar as grandes bandeiras da Rússia, jogaram os seus últimos cartuchos, as suas últimas energias. Eu aqui faço a mesma coisa, eu uso os meus últimos cartuchos, as minhas últimas energias, para dizer ao povo, muito obrigado, eu estou contente por isso, eu amo Alexandria. Eu amo tanto Alexandria que eu tenho a certidão de batismo de Alexandria. Eu vou mostrar essa foto de lá para vocês. Este documento de mais de 200... Guarda esse documento com muito carinho de mais de 250 anos. Porque foi aqui registrada pela primeira vez o nome de Barriguda. É o preto Forro, que vivia das suas agências. Preto Forro, escravo, vivia de agências. Agências é um nome em português antigo, que significava um homem que tinha suas profissões de levar recado, de transmitir bilhete, essas coisas. Então era ele. E não sabendo ler nem escrever, pôs aqui a sua cruz, aqui está a própria cruz dele. De amor telúrico. Eu já pedi um pouco de ilusão que não tivesse ciúme do que eu vou dizer aqui. É um sinal de amor telúrico que eu tenho em Alexandria. Guardo isso com carinho, conquistado. Isso aqui faz mais de 50 anos que eu consegui esses documentos. Eu tenho e guardo com todo carinho. É essa minha dedicação que eu tenho a Alexandria, ao seu povo e a sua gente. Apenas é que eu já vejo muito pouco daqueles amigos que eu encontrei aqui quando cheguei, naquele momento feliz. Era o meio-dia, 17 de outubro de 1945, como disse o doutor Napoleão, há 52 anos cheguei aqui. Poucos amigos, porque ninguém me conhecia, mas dentre um deles chegava um moço simpático, jovial, e estava procurando com o motorista pagar a minha viagem. E eu que já sabia que o médico de Uraúna chegou lá sem dinheiro para pagar o carro, eu, como trazia um pouquinho de dinheiro, me adiantei, disse: meu amigo, eu vou agradecer de coração o pagamento desse carro. Ele disse: mas eu já paguei, já estava pago, não pude pagar outra vez. Então, meus companheiros, são desses relatos que se faz na história, na minha história, na história de Alexandria, porque eu acredito que a história de Alexandria é um pouco da minha história. Eu acredito que ninguém pode fazer a história de Alexandria sem a família Emílio. Eu acredito que ninguém pode fazer a história de Alexandria sem o doutor Gregório Nazianzen de Paiva. Eu acredito que não se pode fazer a história de Alexandria também sem um pouco da minha presença. Porque, humildemente, assim que eu fiz, tem nela todos os traços. Cheguei aqui médico, e eu vou mostrar que naquele tempo o doutor Napoleão disse que não havia laboratório, não havia exames complementares, e a única coisa que eu fazia, aqui está nessa representação. O documento é velho, tem 52 anos. Aqui está nessa representação, quando eu não podia nada mais fazer, vendo a iminência
da morte chegando ao lar daquele arquejante, eu nada podia fazer, apenas eu fazia como esse médico, Marx Proust, um dos médicos dos historiadores e médicos mais importantes da história da França, e por que não dizer da humanidade, que sem encontrar mais lenitivos nem repousos medicamentosos, ele empregava a sua presença, e a sua presença era significativa, porque o médico, com a sua presença, quando ele tem a complacência do doente, a confiança do doente, essa presença também vale como medicamento, como remédio. Bom, meus companheiros, relatar o que eu fiz, o doutor Napoleão já fez com sapiência, com a mocidade dele, com o impulso da sua inteligência, da sua intelectualidade, mas eu vou apenas passar umas pinceladazinhas. Assumi pela primeira vez os destinos administrativos de Alexandria por 5 anos. Naquele tempo o mandato era de 5 anos. O prefeito de José não era de 5 anos. Como é que se pode passar 50 anos participando no convívio de um lar sem nenhum atrito, sem nenhuma discussão, sem nenhuma divergência? Nunca. Eu e Valdemar, nunca havia divergência, porque o meu coração batia com o dele, a palavra dele batia com a minha, os nossos ideais eram os mesmos, os nossos objetos eram os mesmos, os nossos supremos e superiores interesses eram os de Alexandria. E por isso, nunca houve uma divergência entre nós, porque éramos um só pensamento, era uma só árvore, era um só destino, a felicidade, o bem comum da terra de Alexandria. Com tantas lutas, com tanto trabalho, com tanta assistência, com tanta dedicação ao povo de Alexandria. Doutor Ney chegou aqui ontem, e continua hoje, e continuará amanhã, porque a sua obra foi feita para os efeitos do tempo, para os efeitos do desgaste. Ele vai permanecer conosco, ele continuará conosco com uma memória dos nossos antepassados, com uma memória do nosso querido Manuel Emílio de Souza, mestre idealista de toda Alexandria, continuar pelo seu filho Valdemar Veras, que edificou o hospital que hoje é dirigido pelo doutor Napoleão. E o que o hospital de Alexandria representa para a saúde, para o povo de Alexandria? Eu acredito que nem eu preciso dizer nada, porque vem logo afora, quando há qualquer motivo do lado, é o hospital, o seu local onde procuram mitigar as dores. É o local onde procuram mitigar os seus sofrimentos. Mas, companheiros, eu olho aqui e vejo também o amigo Cecílio da Rocha Formiga. E como eu fico feliz em vê-lo aqui, olhando nesta solenidade, as palavras deste menino, velho, porque ninguém diz que é velho. E eu acredito que hoje estão até usando um sinônimozinho de idoso, não é mais velho, é idoso. Mas, meus amigos, quando a gente tem amor à vida, ninguém nunca fica velho. O amor é o supremo de tudo. O amor telúrico. Conseguimos ultrapassar todos esses obstáculos. E veja até uma ocasião como essa, de tanta emoção, quando eu recebo uma homenagem tão magnífica, uma homenagem desse tamanho do povo de Alexandria, representada aqui pelo presidente da Câmara, filho de um velho e querido amigo meu, Sebastião Joaquim de Oliveira, o senhor Tião Joaquim, também já disse, fui socorrer numa noite difícil, quando não tinha carro, saí daqui a cavalo, cheguei uma hora da madrugada, e ele estava rasgado pelo chifre de um boi, sem luz, sem nada. Foi preciso fazer uma fogueira,
E o interessante é que hoje se faz uma cirurgia com toda a sepsia e dá invasão de micróbios. E naquele tempo nós já fizemos de qualquer maneira lá, a luz da fogueira, e ele ficou, relativamente, ele ficou completamente bom. Foi uma felicidade para mim, porque eu ainda era um médico novo e precisava de fazer um pé de medicina e ele me serviu para isso. Muito grato pela sua recordação. Mais uma vez eu quero agradecer ao auditório a atenção, quero agradecer por ouvido a Câmara que me concedeu esse nome, esse livro, onde eu vejo aqui o meu afilhado, José Rui, meu parente, meu primo, meu amigo e demais companheiros. Agradecer ao doutor Asimão, agradecer ao senhor Vera, minha esposa, que já fizeram aqui a sua homenagem, ao Antônio Não Bezerra. E eu, se fosse citava todos. Então, eu quero de uma vez só abraçar todos e dizer muito obrigado, muito obrigado.